inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, caros ouvintes. É sempre uma honra e um prazer te acompanhar pela essa jornada teológica. E hoje com bate-papo direto e reto, gente. Literalmente. Hoje tendo a honra de receber pastor Lucas Amorim. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É um privilégio estar contigo aqui, todos os ouvintes. Uma boa tarde pra gente. Que seja um papo muito proveitoso. Amém. E vambora. Amém. E você aí que tá ligadinho, ó, fica a dica aí. Pega uma caneta, pega um papel, pega um caderno, pega a tablet, pega o que você quiser, mas não deixe de anotar. Porque quando você está em aula, é pérola que sai, tem que estar ali anotando, gente. E outra dica, não esqueça, se você não está disposto a sentar para ouvir, nunca se levantará para ensinar. Então, sente, aprenda e hoje vai ser um marco para a sua vida, tá bom? Gente, como eu sempre falo, a ideia de trazer um convidado, pastor, é para que seja um papo de crescimento. Então, ao mesmo tempo que eu dou aula, eu preciso aprender. Ao mesmo tempo que a gente talvez ouve de muitos pastores história, a gente também tem que contar um pouco da história. Eu creio que o Senhor prega em vários lugares, prega na sua igreja, e talvez alguns não conheçam a sua história, a sua raiz. Quem é Lucas Amorim? Então, para o nosso primeiro bloco, você também que está pelo Instagram, @casaldelta e também Melodia FM, já assiste e cola aí que hoje vai ser top. Pastor, vamos inaugurar já então esse primeiro bloco com a pergunta clássica. Quem é Lucas Amorim? Contar um pouco do seu ministério e do seu chamado. Eu acredito que a pessoa que seria mais feliz de falar isso seria minha esposa, né? Certeza, Me conhece mais que qualquer um. Eu sou morador de Vitória da Conquista, nascido e criado aqui. Me converto aos 19 anos. E eu, particularmente, eu não gosto muito de contar testemunho de quem eu fui e do que eu fiz, né? Eu acredito que o maior testemunho que eu tenho não é quem eu fui, mas quem eu me tornei. Perfeito. Porque o antigo homem não mudou a vida de ninguém, mas o novo sim. Mudou. Então o testemunho que eu conto é quem eu me tornei. Então, 19 anos eu conheço a Jesus e vou para 15 anos com Cristo, sem nunca olhar para trás, sem nunca me desviar. Lógico, momentos de fraquezas, momento que eu queria desistir, mas firme até hoje. Sou casado há 8 anos com uma mulher maravilhosa. Já manda um beijo, linda, pastor. a Índia, né? Meu amor, que estiver me ouvindo aí, eu te amo. Com a Carol Amorim. Sou pai de pet, tenho um cachorrinho, né? Vixe, ainda, não calma. vê nosso filho, mas eu acredito que eu quero ter uma tribo, né? Estamos aí orando ao Senhor, fazendo tratamento, porque eu acredito que vai vir uma família gigantesca aí. E é isso. Eu sou o Lucas Amorim, sou pastor da Jesus Church. Nossa comunidade vai fazer 2 anos agora, no mês que vem. Bem, foi aniversariante. Isso, né? Já vou para mais de 15 anos de ministério, há 15 anos que eu prego. Conheço todos os estados do Brasil, todas as capitais a gente pisou pregando. E hoje eu sou pastor local da nossa comunidade, que tem como matriz a nossa comunidade em Brasília, pastoreado pelo pastor Eck Brendo e pastor Alice Nakagome, em Vitória da Conquista há 2 anos, como pastor. Top, Mas de consagração aí, a gente já leva uns 7 anos de experiência pastoreando jovens, adolescentes, etc. Perfeito. Pastor, antes da live começar, eu havia postado, e aí a gente teve aí quase 60 votos aí, de uma galera chamando, falando sobre Igreja Church. E aí eu coloquei assim, gente, hoje a live tem 2 propósitos. Um é o propósito educativo e também o propósito de deixar o seu coração talvez em paz ou em guerra. Porque tem gente que não vai mudar o pensamento e não importa o que seja falado. Isso é o que a gente aprende ao longo do tempo estudando teologia. Então, hoje eu disse que eu iria trazer um pastor e o nome da sua igreja é Jesus Church. Isso, a gente fala Jesus Church. Jesus Church. Isso. E alguns, quando vêm com esse nome na cabeça, infelizmente, né, sempre tem as bolachas que vêm estragada e interrompe, né, o processo do cristianismo. O senhor poderia falar um pouquinho desse link aí, né, do nome, da escolha, da igreja, para eu já fazer uma outra pergunta pessoal já. Entendi. Particularmente, a escolha do nome da nossa igreja veio da escolha, a gente usou a linguagem
inglês, né? Sim, que é a linguagem universal hoje, como era o grego koiné na época Perfeito, de Jesus. perfeito. Então, na época de Jesus, o evangelho foi escrito em grego koiné, porque abrangia todo o mundo conhecido, Sim, né? toda a Europa ali. Isso. Então, é a mesma coisa. Então, Tá. se eu estiver na Europa, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na América Central, se eu estiver em qualquer país da América do Sul, eu falar Jesus Church, alguém vai saber. vai entender. Igreja de Jesus. Perfeito. Mas eu sei que tem uma conotação, parede preta, Tá. e etc. Inclusive, as nossas paredes são branco ovelha. Gente, já fui lá. É branco, não é preto. Já quebrou isso aí. Branco ovelha, né? Perfeito. Branco ovelha, é isso. Pastor, já fazendo um gancho com o que o senhor falou, 7 anos já nesse chamado, nessa parte pastoral, Aham. trabalhando também com jovens, que é o nosso intuito aqui também, aconselhar jovens é Sim. o tema. O senhor consegue se lembrar, ou assim, bater pelo menos um momento, você fala assim, ó, se eu puder desistir agora, eu desistir. Diversas vezes. E tem algum, pastor, que te chocou, que você falou assim, pera aí, rapaz, esse aqui me balançou. Eu vou falar pra você o que mais tem o poder de ferir o coração de um pastor. Pronto, perfeito. Então Perfeito. aqui eu tô falando de mesas que eu tenho no Brasil inteiro com amigos. Esse aqui é universal. O que mais fere o coração de um pastor é a ingratidão. Então nós somos pastores recebendo diversas pessoas na nossa comunidade, na nossa casa, e são pessoas que a gente abraça, que a gente cuida, que a gente limpa as feridas. E de repente alguém vai embora sem nem mesmo agradecer ou olhar Sim, para trás. sim. Então eu coloco hoje a ingratidão como o maior motivo de vontade de desistência. Mas eu já tenho uma palavra que Deus falou comigo. Pronto. Pare de se lamentar por quem foi embora e comece a celebrar quem está perto. Né? Em muitas ocasiões o rebelde não é o que sai, é o que fica. Sim. Então eu digo o que sempre- vai criar problema É mesmo. isso. Então eu gero costumeiramente na nossa igreja a frase: é melhor curado longe do que doente perto. Então existem pessoas que eu falo, queridão, Deus te abençoe. É. Vai ser curado em outro lugar do Sim. que você está doente aqui, porque doente aqui você vai ferir vários. Perfeito. Pastor, mas isso aí quando o senhor fala de ingratidão, o senhor falou que tem realmente uma ideia global. A gente sabe, eu conheço também pastores que eu faço mesa, que realmente passam por isso e é triste. Não adianta a gente querer também ser espiritual. Tem muito pastor que é espiritualizado. Não, mas tem que aguentar. Não é bem assim. Não é bem assim porque somos seres humanos. Aham. Não é à toa, eu costumo dizer na aula que Deus não nos criou para ser ilha. Quem fica isolado é ilha. É isso. Nascemos para ser coletivo. Força, pressão, corpo. Mas quando a gente vai tomar um baque desse, normalmente, pastor, vamos supor aqui, ó, né, conjecturando que metade desses jovens já estão casados, já estão nesse rumo Aham. do pastoreio. Hoje, o maior pilar seria a esposa, com certeza. A gente sabe que nossas esposas têm esse poder. Aham. Mas qual a outra dica que o senhor daria, ou outra pessoa que daria nesse momento de ingratidão? Cara, eu acredito que a convicção de quem chamou. Muito bom. Então, antes de qualquer coisa, você tem que ter convicção de quem te chamou. Uhum. Se Deus te chamou, se foi Deus que falou contigo, se foi Deus que vocacionou, Sim. e aí eu vou lançar agora a frase clássica da Jesus Vai. Church, né? O escolhido não tem escolha. Perfeito. Então você vai cumprir o chamado de Deus inteiro ou em pedaços. Sim. Deus deu uma palavra para Sansão que ele começaria a livrar o seu povo dos filisteus. Não que ele livraria, ele começaria a livrar. Começaria a livrar. Ele efetuou o seu chamado, sim ou não? Claro. Sim. Mas ele poderia ter terminado o ministério com os olhos e com o cabelo. Bem melhor a situação, né? Então você vai cumprir o chamado de Deus com A livre e duras espontânea penas, vontade. É isso. Então a pergunta é: você vai vir inteiro ou em pedaços? Eu Perfeito. prefiro inteiro. E você, gente? Não, isso é uma pergunta, pastor, que realmente tem que ser feita diariamente. Aham. Será que a gente prefere passar problemas? E aí, eu tenho uma frasezinha que eu vi até de Leonardo Ravenil, um autor que eu gosto Uau, muito. eu amo. Ele diz assim, ó, pare de chamar o deserto o que é luta. Ou seja, o que é luta? Eu peguei com a mão. Deserto é Deus. Ele te prova para ser aprovado ou reprovado. Luta, você pegou com a mão. Tem Isso. coisa que a gente mete a mão. É isso. E isso entra no que os apóstolos nos ensinaram, né? A diferença de tentação e provação. Exato. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Exato. Então a tentação, ela tem por fim nos afastar de Deus. A provação tem como objetivo nos aproximar de Deus. Sim. Então, se a provação já te fez orar, ela já te abençoou. Já dizia Léo Exatamente. Teólogo. Perfeito. Pastor, vamos lá. Ó, tem uma galera aqui, eu tenho que cumprimentar. Alguns já mandou aqui, deixa eu até ver aqui, gente, que mandou até um beijo pro senhor. Passo JJ, te amo, meu pastor. Fala, paizão. Cauã. Aí, já mandou um beijão aqui. Tem uma galera com a gente.
Então, ó, gente, vocês que estão pelo Instagram, hoje, como eu digo, é um podcast, é um momento para ser livre. Quer fazer pergunta, faça aí, aproveita. Quem quiser ligar para a rádio, Jonathan, fala para mim o número aí, novamente. 3201 3201. 8071. Quanto? 3201 8071. 8071. Gente, cola na rádio. Você cuidado aí com pergunta, Vixe. e daqui a pouco vai estar aí. É com calma, Calvinismo ou arminianismo? Não é bem Pré-tribulacionismo essa não, gente. Pô, ou amilenismo? Gente, essa aí, top, mas pode ser uma outra vez. Hoje, só pergunta pastoral, pergunta de ministério, tá? Pastor, vamos lá pra gente ir pro bloco 2. Última pergunta desse momento. Sim. Se você pudesse voltar ao início da sua jornada, o início mesmo, o que faria diferente ou qual conselho você daria para o Lucas de 7 anos atrás? Ame mais. É. O ensino sem amor, a profecia sem amor, o dom executado sem amor, você vai mais ferir do que trazer para Sim. perto. Então, uma coisa destrói, interessante, 1 Coríntios capítulo 12 fala de dons, Coríntios capítulo 14 fala de como usar os dons, mas no meio tem o 13 do amor. Perfeito. Então, o dom sem amor, ele não gera Ele é fruto. nulo. Então, o Lucas de 15 anos atrás, ele não tinha um coração do Lucas de hoje. Então, eu acredito que o maior conselho que eu posso dar para alguém e o maior erro que eu cometi foi não amar como eu deveria amar. Então, pastoreio sem amor, ele é vão. Perfeito, perfeito. Queridos, ó, não sei se até aqui vocês estão se alimentando, estão gostando. Eu, particularmente, pastor, sempre trago, eu acho que o Senhor é o 9º ou 10º pastor que eu trago, e as conversas enriquecem. Por quê? Hoje eu tô com 26 anos e ainda não fui ordenado pastor, não por falta de pessoas, né, mas por prudência minha, e eu sinto também que Deus vai fazer esse momento, vai ser específico, eu entendo quem vai ser também, mas de forma a liderar, isso eu já faço também há muito tempo, com a minha esposa, né, com meus filhos ali presentes. E já pra gente entrar no bloco 2, a Bíblia e a liderança, meu pastor. Olha essa pergunta. Muitos jovens hoje querem ser líder. A gente Ok. sabe disso, é normal nosso. Se você tá numa empresa, se eu perguntar a qualquer um que tá me assistindo aí, você não quer ser funcionário. Você quer galgar, quer crescer, quer ser um empresário, ou talvez mesmo o CEO da empresa. E ponto, acabou. Esse é um pensamento de qualquer pessoa. Mas quando eu vou falar do ministério, o jogo, a palavrinha, e tem M. Baldi, que é um cara que escreve sobre oração, que é fantástico, que ele diz que o jogo do cristão é a oração. Mas o jogo maior do cristão é o servir. Se ele não serve, ele não serve. É isso. Então, pastor, olhando hoje, o que a Bíblia nos ensina sobre atrelar o ministério do chamado? Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, mas muitos vão ser chamados para ser algum tipo de líder. Por exemplo, hoje eu não consigo mais ver nenhum Billy Graham. Não na proporção. A gente sabe que tem grandes homens, mas não na proporção. Ou seja, parece que em cada época surgem homens específicos. E hoje, olhando para os jovens que quer ser como esses homens, e talvez não vai ser, qual o conselho, mediante a Bíblia, que o senhor daria em relação a esse ministério? É orar mais? É buscar? É procurar uma mesa para sondar, para entender quem eu sou em Deus? O que seria? As maiores viradas de chave da minha vida não vieram de um quarto fechado e um joelho no chão, entenda. Pronto. Sim. As maiores viradas de chave da minha vida foi quando eu sentei com alguém cheio do Espírito Santo para me aconselhar. Então, se eu pudesse dar um conselho, ninguém constrói nada sozinho. É a frase, né? Então, ser mentoreado, né? Timóteo só se tornou o que foi porque tinha um Paulo. Sim. João Marcos, por causa de Pedro. Barnabé e Eu estou Barnabé usando o Novo também. Testamento. Se eu Sim, for claro, vir claro. aí Aí a falar gente vai de ser longe. Eliseu, Elias, Josué. Então, procure um mentor. Sente, ouça. Obedeça discordando. Honre discordando. Top. Eu acredito que o mentor, e aí a gente vai entrar na questão de paternidade espiritual. Tem algumas pessoas que dizem que chamar o pastor de pai é carência. Eu acredito muito na paternidade espiritual. Não como forma de controle, ou de algema, ou de cadeia. Sim. Mas em destino e propósito. Só o pai pode dar destino para alguém. Então, jovens que estão me ouvindo agora, a pergunta é: você deita água na mão de quem? Forte, hein? Você serve Guarda a essa quem? pergunta. Quem é o seu pastor? Quem te discipula? E aí eu já entro em outra questão. Nenhuma parte das escrituras diz que a gente tem que dar curso de batismo. Porque o discipulado
Não é antes do batismo, é posterior. Então eu não discipulo para batizar. Eu batizo para discipular. Porque o discipulado ele não para. Eu estou Ele é sendo constante. discipulado até hoje. Uhum. Então, tem alguém que te diga não, tem alguém que diga você tá errado, diga alguém que fala você precisa Não é só melhorar. passar a mão na cabeça. É né? isso. Pastor, eu creio que isso talvez é algo que todo mundo já ouviu, mas não gosta de aceitar. Porque uma coisa é a gente falar que a gente está disposto a chegar ao pastor, eu queria um conselho e falar, não vai dar certo não. E eu, pastor, não era isso que eu queria ouvir não. Que normalmente é isso que o jovem faz. A gente está disposto a conversar, mas não ouvir a resposta. Como eu digo também, às vezes a gente quer orar muito, mas não quer ser resposta de oração. Né? E aí vai entrar uma problemática. Que aí eu queria só fazer esse paralelo com essa pergunta e o senhor já engata aí. Na sua visão, qual é o principal erro que um jovem tem que evitar cometer no início, pastor, da caminhada? No início, qual é o principal erro? O jovem? O jovem. Fui ordenado pastor hoje. Eu tenho que evitar esse erro aqui, senão vai dar ruim. Paulo disse isso há cerca de 2000 anos atrás, eu repito. Fuja da imoralidade sexual. Perfeito. Fuja da imoralidade. Permaneça fiel, permaneça íntegro, sonhe com a família, case com a mulher, seja fiel a essa mulher, cuide da sua família. Pregar é a parte fácil do ministério. A parte difícil é continuar amando a minha esposa depois de anos Todo e anos. dia, exato. Então, o maior ministério de um homem não é a igreja, é a sua esposa e a sua família. Então, em escala, a prioridade mais da sua vida é Deus. Vida de oração, vida de culto, intimidade. A segunda é a sua família. Terceiro, Sim. a igreja. Então, eu esqueci o nome do teólogo agora, que ele disse o seguinte, você pode me ajudar. Sim. Se um homem não ama a sua esposa, eu não quero ouvir falar de Jesus. Eu não quero ouvir para Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon. É se isso. eu não me Então, engano. família, cara. Sim, Ministério. é a base, né, pastor? Então, É a as base, né? pessoas lá na nossa comunidade, quando alguém diz, pastor, eu quero pregar, eu não dou uma Bíblia para ele. Eu diz, vai para casa e ama tua esposa. Sim. Se você ama sua esposa, Seja se você cuida da tua referência, né? família, seja referência, aí você tem autoridade. Porque você só tem autoridade sobre aquilo que você vence. Se você não vence, você não tem autoridade. Existem pessoas que são envergonhadas por demônios em público porque perderam para o diabo no secreto. Nossa. Então, se você honra a tua esposa, se você cuida da sua família, se você cuida dos seus filhos, você tem autoridade. Porque a vida fala mais do que palavras. Perfeito. Pastor, vou linkar uma pergunta polêmica, problemática. Tem uma galera, infelizmente, das church, que é por isso que a gente fala que para todo tipo de igreja tem alguém que quer acabar com o evangelho, né? Aham. Dentro do nosso corpo. E tem uma certa onda dizendo que a Bíblia, ela não é tudo isso não. Ou seja, anulando só a escritura, né? Jogando no lixo. Então a pergunta é, a Bíblia é suficiente para formar o líder ou ela precisa de mais alguma coisinha? Cara, você está perguntando para um pastor reformado. É essa que eu gosto. Sola a escritura. Sola a escritura. A palavra de Deus é inerrante, Sim. é inefável e é infalível. Ela não contém tudo sobre Deus. Porque se Deus coubesse nas escrituras, ele seria muito pequeno. A Bíblia seria maior do que ele. Porém, a Bíblia foi um livro dado ao homem. E é tão verdade isso que quando uma babá cuida de uma criança, ela se rebaixa na linguagem da criança para que a criança entenda. Neném quer papá? Deus fez a mesma coisa. É o Josué que ora, Deus, para o sol e para a lua. Deus não entendia para parar a terra. Deixa eu fazer para você entender. Jesus olhando para Nicodemos e dizendo, eu falo coisas da terra, você não entende mais de falar coisas dos céus. Então a Bíblia é Deus se rebaixando a nossa linguagem para que a gente entenda. Então tudo que é necessário para a fé, para a obediência, para a santidade, para a vida com Deus, está nas Sagradas Escrituras. Perfeito. Ela é suficiente. E a revelação foi encerrada em Apocalipse, o livro da revelação. Então tudo que é necessário, e aí eu uso uma palavra de Lutero. Não me mande anjos, não me mande visões, não me mande profecias. Lutero, eu deixo para você. Eu gosto das visões, eu gosto das profecias, eu gosto dos dons. Mas ele termina dizendo o seguinte, eu estou totalmente satisfeito com as escrituras. Só ela Como basta. pastor, eu digo, só ela basta. Amém, amém. E pastor, eu já dei uma aula aqui sobre a parte protestante, a história, e tem uma parte que Lutero fala que eu gosto muito, que é um calhamaço dessa grossura, quase 2000 páginas, que vai falar sobre o Deus abscôndidos e o Deus revelados. E é muito bonito isso, que parece poético, mas quando você vai estudar as escrituras, Romanos já falava isso no capítulo 1, né? Que Lutero vai falar assim, ó, Deus coloca uma máscara para se esconder e ao mesmo tempo para se revelar. Porque ele é tão infinito, tão grande, tão maravilhoso, que se ele mostrasse tudo, a gente não aguentaria. Aí ele, todo didático, ele dá um livro
e todo mundo sabe ler. Então é bonito isso, né? E uma coisa interessante que você falou que briga em meu coração é quando Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Sim. Existem pessoas que vai passar a eternidade dizendo santo, 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 santo. Me desculpe, a nova terra e o novo céu é dinâmico. Lá tem reino, lá tem povo, lá Não tem fica assim parado. Não nações. tem parado não, gente. E sabe o que você vai fazer lá? Passar a eternidade conhecendo a Deus e você nunca vai conhecer na sua profundidade e totalidade. Se renova, se renova. Então vai passar 2 milhões, 2 bilhões, 4 bilhões. Nada de conhecer. E aí você vai me perguntar, tá fazendo o quê? Prossigo Conhecer. em conhecer a Deus. Perfeito. E aí vem, né, tivesse pregando, meu Deus, na Assembleia. Não, Se era você não, rajada. se você não quer conhecer Deus agora, tu vai passar a fazer o que na eternidade? Então, não, já dava aquela alfinetada, né, mano? Mas, gente, ó, já pra alinhar essa alfinetada, e pra gente também fazer nossa pausa aqui do bloco, pastor, última perguntinha aqui. A gente percebe que nosso papo, e eu espero que seja a mesma imagem que a gente quer passar, eu digo, pastor, que ser acadêmico ou ser espiritual não tá nas escrituras. Ela me manda ser santo. O santo, ele não é acadêmico nem espiritual, ele é santo. E esse foi um mal da igreja, da história da igreja, que entrou aquela famosa frase, né? Cuidado, a letra mata. As igrejas mais pentecostais. Nossa, Deus. Aí as igrejas mais liberais, não, gente, larga a Bíblia, o negócio é pular mesmo, dar mortal pra trás e foi. E cada um puxou pra um lado. E é o que eu costumo dizer de uma frase de um teólogo, o Dr. Rodrigo Silva, ele diz que remédio e veneno, a diferença é a dosagem. Então, o perigo hoje é os extremos. É tudo que é extremado. Então, como que a gente pode equilibrar, pastor, a unção com o preparo? Ser um cara que prepara, que estuda, o senhor também, depois até pode falar um pouquinho também da sua graduação, uma pessoa que é preparada, mas também não exclui o agir e a total revelação que Deus que dá. Como que a gente faz essa união para um cara que está iniciando agora o ministério? Eu tenho 2 bacharéis em teologia, inclusive um pela FBB, Top. e faço um mestrado pela Carolina do Norte, Carolina Universidade, Legal. né? Que é uma universidade americana. Devo estar concluindo aí o ano que vem. Oração e escritura. Perfeito. Ou você para de pecar por causa das escrituras, ou você para com as escrituras para poder pecar. Então, eu posso dar esse conselho. Tenha uma vida de oração, mas tenha uma vida de devoção às escrituras, Sim. à palavra de Deus. O equilíbrio, eu acredito que é a coisa mais prescindível na vida de um líder. Um líder desequilibrado, ele mata a igreja. Um Forte. líder desequilibrado, ele Mata a destrói pessoas. Eu tenho muito medo de líderes que dizem que Jesus fala com ele toda hora. Deus falou comigo aqui, Deus falou comigo ali. Quer dizer, personagens problema. bíblicos ficaram 10 anos sem ouvir Deus e Deus está falando contigo todo dia. Uma revelação nova toda hora, cada Nossa, assim. a revelação acabou, né? Tudo que nós temos hoje é através das escrituras. Então, ser equilibrado. Ame a vida de oração. Seja um homem que seja devoto da vida de oração. Não falte ao lugar secreto todos os dias. Mas seja um amante das escrituras. Ame a Bíblia. Ame os textos sagrados. Faça uma boa hermenêutica. Faça exegese de textos. Tenha um devocional. O preparo, né, pastor? Eu digo que raramente eu paro para preparar uma mensagem. Todo dia eu tenho meu devocional. Você já tá E as preparado? minhas mensagens são os meus devocionais. Perfeito. Então, quando eu me converti, quando eu comecei, eu ficava 2 meses preparando uma mensagem para me pregar. Era uma luta. Hoje ela sai em 1 hora, 2 horas de um devocional. Entende? Top. Tem uma história, né, de Martinho Lutero, que ele ficou 3 dias de jejum dentro de um quarto com porta fechada em cima do Salmo 23. Não é isso? Sim. A história de Jonathan Edwards, que antes de escrever Pecador Pega na do mão Monte de Orado, Deus, ficou dias e dias de jejum. E você percebe o poder do sermão, porque é um Sim, sermão impacto, né? lido, sem muita eloquência, Só leitura. sem muita oratória, mas a unção O inferno se abrindo. é isso. E Lutero disse, né? Eu não fiz nada, Deus fez tudo. Perfeito. Enquanto eu bebia com meus amigos. Então, pastor, então essa mescla do preparo da unção, então tá muito ligado à busca íntima no seu secreto. É isso. E um exemplo é Davi. Está escrito que Davi tocava bem. Na época de Davi tinha várias pessoas que também tocavam bem, Ou se tocava. mas só a harpa de Davi expulsava o demônio. Top. Já peguei aqui, viu, gente? Ó, eu já anotei pra pregação. Gente, ó, a gente vai dar uma pausa pro próximo bloco. E eu queria até deixar pra vocês também
uma frase de Spurgeon, se eu não me engano foi Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, né? O cara que pregava aí quase sem sermão, sem repetir. Então foi chamado disso. Imagina um cara não repetir nada, nem palavras. Eu quero fazer uma pergunta pra você depois. Vamos fazer. E aí ele diz assim, pastor, que esse tipo de homem que a gente está citando, Jonathan Edwards, a gente cita rápido aqui, gente, porque não dá tempo de falar deles, tá? Quem sabe um outro programa. Mas são homens que, quando você lê, dá uma tristeza de ser cristão, porque você olha e fala assim, cara, o que eu faço para Deus? Porque só pra vocês entenderem, Charles Spurgeon vira e diz assim, em uma entrevista, Charles Spurgeon, você leu a Bíblia quantas vezes? Ele, não, 210. E o que você faria se pudesse ter mais tempo, depois da sua morte, o que você colocaria na sua lápide? Ele, ó, queria ler mais a Bíblia. Aí eu te pergunto, você já leu a Bíblia quantas vezes? Quer ficar triste? Leia Leões da Fé. Ah, não, aí é pra jogar. John Boyne, ele joga a pessoa lá embaixo e vai. Queridos, fica ligadinho, chama a família, já compartilha e já volto já. Aquele beijo, seu professor. Corre, vamos. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia, conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 988227919. 988227919. Foi. Queridos, voltamos. Aqui é coisa rápida, que eu sei que o papo tá gostoso. E você aí, já pegou seu café, já chamou a família. Porque, gente, esse momento aqui, ó, eu sempre digo, pastor, quer usar o digital de uma forma certa? Você tá tendo oportunidade. Quantos cursos de mentoria? Gente, eu já falei porque eu já fiz, eu já gastei dinheiro para ter esse tipo de conversa, não foi barato. Então hoje você tá tendo a oportunidade de ter um diálogo simples, não simplório, é o que eu sempre digo. A gente está sendo aqui simples, mas nada jogado de qualquer jeito. Então você está tendo a honra de não ter pagado R$1 e talvez a resposta de um problema que você está passando hoje está aqui. Não com dois homens não, gente, mas pelo Espírito que habita em nós e que habita em você, que é cristão, tá bom? Mas nosso terceiro bloco, pastor, eu preciso colocar fogo no parquinho e falar sobre problemas de verdade, que eu sei que é a curiosidade de todo mundo aqui.
Problema nato. Pastor, o que mais te incomoda hoje na liderança evangélica? O que te incomoda? A divisão. Pronto. E esse é um problema da nossa cidade. Esse é um problema internacional. Sim, pastor. Como nós somos divididos. Como nós temos o nosso Mundinho. playground cada um e mundinho. Sim. Eu falei ontem na nossa comunidade que existe o dogma, a doutrina e o uso e costume. Toda igreja cristã, para ser igreja cristã, ela tem que ter o mesmo dogma. Então, a salvação é pela graça, a trindade, os 2 sacramentos, Os que é o pilares, né? O batismo, isso, e a ceia, isso é dogma. Então, a Assembleia de Deus, a Batista, a Quadrangular, a comunidade, a church, todas têm o mesmo dogma. Sim. Doutrina pode se mudar. Uns são pré, outros são meso, outros são pós, Arminiano. outros são calvinistas, outros são arminianos, outros creem que pode batizar bebês, Sim. outros creem que não. Porém, isso é no campo da doutrina, é um ensino, ok? Dentro do ensino, a gente pode discordar. Talvez eu tô aqui contigo hoje, eu sei que a gente concorda em muita coisa, Sim. mas pode ser que existem Algum pontos ponto pode- que a gente discorde, mas Tá. não nos faz diferentes. E uso e costume é cultura. Uma igreja usa terno e gravata, outra o pastor pega de polo, no Japão eles usam vestido, na Escócia eles usam saia, no Amazonas eles usam cocá. Isso é cultura. Cada igreja tem uma cultura. Então o que nos separa pode ser o costume, pode ser a doutrina, mas nunca o dogma. Mas nós nos comportamos como se pastores fossem inimigos por causa de doutrinas e usos e costumes. Então a divisão é o que mais incomoda. Eu acredito que deveria ter um diálogo maior, uma unidade maior. Hoje eu faço parte da Ordem dos Pastores. Mando um abraço que o pastor Jorge Costa Beijão, tem feito pastor. um trabalho maravilhoso, unindo esses pastores. E lá a gente vê como é difícil manter, trazer, atrair pastores. E eu tenho falado para vários pastores, nós temos que andar juntos. Porque existe algo que falta em mim que tem em você, algo que tem em você que falta em mim, e através da união. Então o reino de Deus não é uma igreja. O reino de Deus são todas as igrejas. Então o que mais me incomoda é a falta de unidade. E o reino de Deus é um corpo, não membro. É isso. E isso é transferido para os membros. Tá. Porque É a outro igreja ponto. tem a cara do pastor. Uhum. Né? Pastor avivado, igreja avivada. Pastor gelado, igreja Sim. gelada. Pastor receoso, igreja receosa. E gera um preconceito. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de sair na rua, da paz do Senhor para quem é da Deus é amor, da Assembleia de Deus quadrangular. Mas irmão. existem algumas igrejas Que tem esse que preconceito. têm o preconceito. pastor. Por quê? Porque estão deixando de ser igreja e se tornando seitas. E toda seita é exclusivista. Só é salvo quem está aqui. Entende? Então o que mais me incomoda hoje é a falta de união. Perfeito. Pastor, aproveitando que estamos no ensejo do digital, estou aqui ao vivo no Instagram, estamos aqui também na rádio, em outras plataformas também. E talvez falar do digital já cria um preconceito em boa parte das pessoas, né? Ou, o que eu sei que é uma verdade, infelizmente o digital tirou também da igreja o tempo de qualidade. Eu costumo dizer nas minhas aulas para alguns alunos, não confunda informação com conhecimento. Eu posso dar um Google aqui de hebraico e te falar uma palavra, isso não quer dizer que eu domino ela. E é uma mania que hoje os jovens têm. Não, arminiano. Como é a história de Armínio? Pastor, ó, eu vi e tal. E aí ele exclui anos de leitura, anos de se debruçar com outros homens que sabem mais. Então a internet, eu gostei isso da frase de Olavo de Carvalho, ele diz que a internet abriu a porta para o imbecil coletivo. Com certeza. Né? Abriu agora, qualquer um fala besteira. Todo idiota fala o que quer. E todo mundo que às vezes tem um posicionamento contrário é visto como hater, como maluco. Pastor, então, se falar alguma coisa, é endemoniado. Então, pastor, a cultura do digital, o senhor olhando, tem formado os líderes mais pro altar ou pro palco? É para essa estrutura de estar na frente, mostrar que é o cara, ou para uma coisa mais Charles Spurgeon, Jonathan Edwards? O que você acha olhando hoje? Cara, quando a gente fala do digital e ministério, a gente percebe que a rede social, ela não mostra a gente em totalidade. Sim. Porque você só mostra o que você quer mostrar. Claro. Ninguém tira uma selfie acordando com o cabelo bagunçado, com bafo e couro cheio de remela. Arruma depois e ali... Ninguém tira uma selfie no cachorro quente da esquina. Você só vai tirar uma selfie no melhor restaurante, com a melhor roupa e com o melhor ângulo e o melhor filtro. Então a internet é a fábrica de ilusões. E por ser uma fábrica de ilusões, ninguém quer dizer a verdade.
Porque se você fala a verdade, você atrai inimigos ou inimizades. Quando a gente fala isso de ministério, a gente vê a cultura coach. Porque qual atrai mais? Eu dizer que você é o centro do coração de Deus ou dizer que o pecador vai para o inferno? Não, aí Deus é mais. Então, Literalmente. então você tem uma escolha quando você está no digital. Ou você agrada a homens ou você agrada a Deus. Tá. O agradar a Deus, e eu faço um desafio a você. Você que está em casa, vai no Instagram de Augusto Nicodemos, veja quantos seguidores ele tem. E vai agora no seguidor de alguns cultos que a gente tem. Nossa. E eu vou te perguntar qual contribuiu mais em teologia, ensino e reino. Tá aí tua resposta. Então o digital, ele busca aplausos. Sim. O ministério busca lágrimas. Perfeito. Então, já pra emendar isso aí, pastor, fama, like, seguidores, como conciliar isso no nosso coração? Porque também é difícil a gente não falar, pastor. E eu tenho o Instagram, né? Não, é difícil a gente... Eu também uso, eu trabalho com digital, as pessoas sabem da minha empresa. Então, assim, é difícil a gente não pontuar que é agradável, sim, ver que pessoas... Peraí, pô, pastor, foi edificado pelo seu conteúdo. E é um meio de evangelismo hoje mais conhecido. Pronto. Na nossa comunidade, 70% das pessoas que chegam lá, chegam por causa das redes sociais. Já quer deixar aqui, né? @JesusChurchVCA. Cola aí, gente, cola aí. Então vamos lá. Como proteger, então, pastor, o coração disso? Dessa fama, desse like, desses seguidores? Eu estava ministrando em Brasília há 2 meses atrás. E o meu pastor, em lágrimas, me chamou e me abraçou e disse: filho, guarda o teu coração. Não permita que os aplausos, não permita que os likes, não permita que os seguidores, não permita que as agendas, não permita que as viagens, não permita que as portas tirem o seu olhar de Jesus. Olhar para Jesus. Se manter num lugar secreto. Foco, né, pastor? Quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais parecido com ele a gente fica. Quando Jesus fazia um grande milagre, ele saía das multidões e ia pro secreto. Porque no secreto ele era mesmo. Sim. Sabe o que eu faço? Eu vou pra minha casa. Eu fico com minha mulher. Eu vou pra casa dos meus pais. Eu vou pra casa dos meus filhos. Sim. Eu vou pra oração. Porque toda vez que eu tô nesses lugares, eu me torno... Ali é o Lucas Amorim. Ali é o Lucas Amorim. Tem alguns lugares, tem semanas que eu preciso na casa de alguém, eu deito no chão, tiro minha sandália e fico lá. Eu falo, não vim aqui pra ser pastor. Sou eu. Eu vim aqui pra ser eu. Então, olhar pra Jesus. Buscar ao Cristo. Saber quem Ele é. Saber quem você é. A busca pela identidade. Porque olha pra mim. Jesus veio pra morrer. O destino dele era a morte. Quem matou Jesus não foi o judeu. Sim. Quem matou Jesus não foi o diabo. Pelo contrário, o diabo queria tirar a cruz do caminho. Com certeza. Foi Ele problema olha para ele. Pedro e diz: Pedro, é necessário que eu vá a Jerusalém, padeça e sofra. Pedro diz: de maneira alguma te aconteça isso. Para trás de mim, Satanás. Você quer tirar a cruz do meu caminho. Ele vai para o deserto para o jejum. O diabo diz: se prostrares e me adorares, darei todo o reino da terra. Mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então existe desertos que o Espírito leva e existe tronos que é o diabo que coloca. Na cruz eu imagino todo o inferno. Sim. Usando a boca daquelas pessoas que estavam ali na frente, dizendo: se tu é o filho de Deus, desça da cruz. Então a cruz para os homens é uma loucura. Para Deus era a salvação. Então fuja de pessoas que querem tirar a cruz do caminho. Quando Judas dá um beijo em Jesus, ele diz: meu amigo, porque amigo é aquele que, ainda que te leve para a cruz, está te levando para o propósito dele. Sim. Então, olhar para a cruz e saber para que você nasceu. Fuja dos holofotes. Porque, olha para mim, é muito difícil a gente dizer que a gente não quer ter um livro escrito com notoriedade. Claro. Dizer que você não quer uma mensagem. Sim, o problema não está no livro, o problema não está na mensagem. O problema está em seu coração. Então, manter o coração em Cristo, manter o coração em Jesus. Guardar o coração. Né? O coração guardado. Todo dia eu oro: Deus, guarda minha mente, guarda meu coração. Guarda minha mente, guarda meu coração. Por onde eu vou? Pastor, a tua igreja tem 2 anos, olha o tamanho da igreja. E eu digo: sim, um aplauso. A minha meta é fazer o nome de Jesus conhecido. O meu foco é fazer o nome de Jesus conhecido. Meu olhar está em Jesus. Meu foco está em Jesus. Meu olhar está na cruz. Top. Pastor, isso me lembra até uma frase, se eu não me engano, é do Billy Graham, que uma vez ele pregando, quase 1 milhão de pessoas, e ele desceu, é óbvio que alguém iria, né, ovacionar, e aí fala: Billy Graham, hoje você estava em outro nível, você estava incrível. Ele: eu sei, o diabo também me falou. Então, assim, é forte, porque a gente tá no digital, a gente tá na vitrine, né? Eu digo que pastores e professores ou pessoas que estão no digital e tem igrejas com nome forte, é difícil, estamos na vitrine.
qualquer coisa que você faça ou que eu faça, a repercussão é um pouquinho maior. Tudo é muito mais forte. Por isso que a Peraí, gente tem que tomar cuidado. E eu vejo uma falta de sabedoria de várias pessoas. Eu odeio polêmica. E eu odeio conversar com pessoas que não vão... Já sabe aquele tipo de conversa que não tem finalidade? Sim, não vai agregar em nada. Direita e esquerda. Nossa, leva o Qual é o galinho. fim? Então, Briga e raiva. entende? Então eu aproveito o meu tempo ensinando quem quer aprender. Tá. Não é isso? Uhum. Então a rede social... Gente, eu vejo vários crentes que tinha tanta coisa para fazer, perdendo o tempo da vida delas, discutindo, gerando polêmicas na rede social. Por exemplo, eu falei isso ontem na nossa comunidade. Eu creio na imposição de mãos para Ordenação. a ordenação, mas eu vou reclamar do cara que tá botando azeite, por quê? O que vai mudar um azeite ou uma mão? Sim. Você falar aquilo ali vai mudar o que nele? Então existem pessoas que ficam com minúcias gerando contenda, gerando briga. Gente, mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Perfeito. Gente, eu vou entrar também. Ó, o Thiago mandou aí, o meu pastor é frugal. Rapaz, Rugal. respeita. Rugal. Rapaz, respeita. Sanabria botou guarde o teu coração. Gente, tem um assunto que sempre permeia as igrejas em geral, seja mais liberal, seja mais fundamentalista, aí vai, que é a paternidade, pastor. E o senhor pincelou brevemente, e agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a sua visão aí da igreja sobre paternidade espiritual, qual é a sua linha, o que o senhor pensa biblicamente, e também o que o senhor vê contra. Talvez o senhor já ouviu algumas coisas como o senhor já pontuou, o senhor acha que não é coerente, se eu pudesse falar um pouquinho. Quando eu falo de paternidade espiritual, primeiro eu tenho que dizer o que não é paternidade espiritual. Pronto. Paternidade não é controle, Não é controle. não é cadeias, não é escravidão. Porque você é escravo de tudo aquilo que te domina. E paternidade não é domínio. É liberdade e amor. Tá. Você é livre em amor. Eu sou escravo do amor. Não de uma Amém? pessoa. Não de uma pessoa. Nós somos escravos de Cristo. E não de pessoas. Então, paternidade não é controle. Paternidade não é cadeias. Paternidade não é escravidão. O que é a paternidade? A paternidade é o modelo de Deus. A paternidade é o modelo de Deus de governar. Deus governa através da sua paternidade. Ele é o nosso pai. Você foi obrigado? Eu não sou obrigado a servir a Jesus. Não. Eu sirvo em amor. Eu obedeço em amor. Sim. Eu fruo em amor. É o entendimento de um filho para um pai, né? É isso. Então, eu não sou crente porque eu tenho medo de ir pro inferno, gente. Eu sou crente ou sou cristão porque eu amo a Deus. Perfeito. Até porque se fosse isso, pastor, tirar o inferno, e aí faz o que agora? Então, é uma dívida de amor. E para Perfeito. falar isso, vamos falar de Filemão. O que Paulo fala para Filemão? Eu poderia obrigar você, porque você me deve até a sua vida. Mas eu vou falar como um pai fala com o filho. E eu tenho certeza que você fará mais do que eu estou pedindo, porque você é filho. Então a cultura de paternidade é uma cultura que nós temos na nossa comunidade. Eu não vejo nossos filhos como rebanho, porque rebanho você vende. Sim, negado. Filho você não abre mão. O modelo de Deus fazer filhos é forma de adoção. Ninguém é filho de Deus se não for por adoção. Ele é o espírito da adoção. E o interessante é que Paulo escreve isso em um contexto de Roma, onde o filho natural poderia ser rejeitado, O adotado. mas o não. filho adotado não. Isso é lindo de se ver em Deus. Então, né? o filho adotado, de maneira nenhuma, ele poderia ser lançado fora, abandonado. Então, dentro da nossa comunidade, dentro da cultura de paternidade, eu chamo todos aqueles que são filhos de filhos, as filhas de filhas, e a gente vive em amor, sem controle. Eles são livres em amor, Sim. e eu tô aqui para dar minha vida por eles como um pai. Perfeito. Porque filho, você não vende. Filho, você não abandona. Filho, você não Você não troca. larga de qualquer jeito. Entende? Então, a cultura de paternidade é o modelo de Deus de governo. Perfeito. Então, quando eles obedecem por uma imposição de um líder. Sim, não a ordem, né? Eles obedecem a amor. Porque é um pai falando com o filho. Por que você obedece seus pais? É amor, totalmente amor. E É conhecimento, né? Eu conheço quem são eles, né? Então é isso. Pastor, eu creio que até aqui, os que já tinham um certo preconceito com o church, deu pra acalmar o coração, né, gente? E também, como eu disse, o alvo do digital, de live, de jornada teológica, de qualquer coisa, gente, é que sirva de uma força para quem tá passando por um problema. Então, assim, talvez alguém aqui hoje tava precisando de um conselho e com um virar de chave hoje, talvez falou, rapaz, vou colocar em prática hoje. E aí, pastor, a gente tá chegando na reta final
né? Que são conselhos finais que eu queria que o senhor deixasse. Então a gente tem uma série de perguntas aqui. E já vou deixar essa aqui. E depois você também faz a pergunta para mim, porque eu lembrei. Pastor, qual conselho que o senhor daria para um jovem que sente que tem um chamado, seja pastoral, seja de médico, não importa qual seja, dos 5, né, que a gente trabalha, mas ainda está perdido no que fazer, como se comportar, com quem falar. Qual é o conselho? Hoje o senhor aqui tem a certeza do seu chamado, mas não sabe o que fazer. Qual conselho daria? Está na mesa certa. Pronto. A mesa certa te impulsiona, a mesa errada te destrói. Então, quando a gente olha para um cenário atual da igreja de Vitória da Conquista, ou nacional, nós vemos crianças que foram mal instruídas. E quando nós olhamos para os seus pais espirituais, nós entendemos por quê. Então, a mesa certa, ela te edifica, te leva também, né? E ela te encoraja e ela te levanta. Sim. A mesa errada te destrói. Então, primeiro conselho, qual é a mesa que você está se assentando? Quem é seu pai espiritual? Forte. Quem é o seu mentor? Eu e a pastora, né, a pastora Carol, a minha esposa, nós viajamos por vários lugares do Brasil a fim de sermos mentoreados. Claro, aprender. Sentar na mesa para aprender de pessoas que já caminharam pelo caminho que nós caminhamos. Porque você não pode levar ninguém no caminho que você nunca esteve. Como é que eu vou pedir conselho de casamento para um divorciado? Como eu vou pedir conselho sobre empresa para alguém que não é bem sucedido na área das finanças? Sim. Como é que eu vou pedir conselho para alguém que não tem autoridade? Então só tem quem já é. Perfeito. Só pode me levar quem já esteve. Porque nós vamos para a eternidade, porque quem veio da eternidade nos deu acesso. Então sente em mesa de pessoas que já estiveram. Perfeito, perfeito. Pastor, eu quero ler um comentário aqui, ó, da Iverluce. Ser filha de um pastor que tem idade para ser meu filho é uma honra. É amor. Te amo, meu pastor, meu filho. É a pastora da nossa comunidade. Gente, é isso que a gente fala. A gente percebe que você, jovem aí, líder, seja líder, gente. A gente está pontuando a ideia de pastor. Mas eu vou abrir um pouquinho, até porque talvez tem... E eu conheço que tem alguns aqui também me assistindo, que é líder de jovem, é líder de louvor, de banda, é líder de algum ministério. Entenda, se você está na frente de algo, isso até é uma frase de... Ai, gente, Margaret alguma coisa, lá da França. Ela diz que se uma mulher, uma dama, tem que falar que é uma dama, logo ela não é. O que ela quer dizer? Se eu tenho que falar, gente, eu sou pastor, rapaz. Já perdeu o pastor não obedece? Esse tempo. Não, já foi, gente. Já esquece, você nunca foi. Então, todo líder e todo chamado pressupõe que você já tem isso. As pessoas já te identificam. É uma identidade sua. Peraí, rapaz, Lucas Amorim é um pastorzão, é meu pai. Mas não é porque ele falou. É a característica, é o trejeito, é a boca quando abre, é a mentalidade. Então, gente, de tudo que a gente está falando, eu creio, e isso é um conceito que eu tô pegando para mim, tá? Você aí, entenda, se sua identidade, a tua imagem, não passa essa suposta liderança que você está exercendo, se reveja, se analise, vai pro secreto. E é um problema que eu identifico em algumas igrejas. As pessoas não identificam o pastor como pai. Então, quando sentem em algumas mesas, ela desonra o seu pai. Ela desonra o seu pai espiritual. Pastor. Bom ponto. Um ponto que eu quero dizer também é a pastora Iverluce, é uma pastora da nossa casa. Eu tenho idade para ser filho dela. E a nossa igreja, muitos dizem, a igreja jovem. Pelo contrário, a nossa igreja, o menor ministério é o Ministério de Jovens. Sim. Então, hoje nós temos várias pessoas que já são casadas. Tem os senhores, tem as irmãs do coque. Aí, ó. Vai achando que não tem? E eu quero abrir um parênteses aqui. Avivamento é quando você consegue colocar o rapaz do hip hop com a senhora do coque no mesmo lugar para viver em comunhão. E todos sentem a mesma presença, né? Entende? Perfeito. Então isso, uma igreja avivada é uma igreja que une a geração, o kids, com os adolescentes, com os jovens, com o adulto, jovem solteiro, jovem casado, terceira idade. Isso é avivamento. Timóteo passou por isso. Porque Timóteo era um jovem cuidando de senhores. E aí Paulo lhe aconselha, respeite eles. Respeite. Tenha bom testemunho. Tenha bom testemunho. Então, a paternidade é a cultura onde a gente obedece por amor, ouve em amor, age em amor, fala em amor. E um conselho aqui para os jovens, tá? Que eu daria para o Lucas de 15 anos atrás. Aprenda a falar. A coisa certa da maneira errada é a coisa errada. Forte, hein? Anota, gente. Entende? Top, Existem alguns líderes que querem vir na imposição. Na dureza, né? Na brutalidade. Queridão, tu vai arruinar seu ministério.
Porque você não tá lidando com bicho, tá lidando com gente, pessoas que têm emoção. Talvez ela não tava no dia bom dela. Diferente. Talvez ela não tava no bom dia. Sim, passou algum problema, você não sabe. É isso. Então, o coração de amor, o coração de Jesus. Perfeito. Pastor, tem uma pergunta que eu amo muito de fazer, porque eu pego pra mim, pro dia mal. Tem alguma frase, algum texto que o senhor sempre revê pra se alimentar no dia difícil, um dia de crise, um dia que você passa um aperto? Agostinho de Hipona. É o brabo. É o brabo, tinha que ser. Me ajude a suportar aquilo que eu não posso mudar. Top. Mais simples que isso, impossível. Tem coisa que você não muda, vai fazer o quê? É isso. Tem que aprender a suportar. Suportar. E tem algum texto bíblico, pastor? Algum texto que foi seu pilar? Ou talvez você leve até hoje como base? Romanos. Eu até imagino. Romanos 8. Romanos 8. Eu repito, o escolhido não tem escolha. Conheceu antes da eternidade. Elegeu. Chamou. Predestinou. O escolhido não tem escolha. Sim. Pastor, tem 5 minutos pra gente finalizar. Quer fazer logo a pergunta que você vai fazer? Vamos lá, para Faz, quebrar um depois pouco eu o vou gelo, jogar né? outro, Vamos lá. vai. Me fala o seu top 5 da história da igreja. Pastor, vamos lá. Tirando Jesus, pode. Não, claro. Tirando Jesus, e aí você pode usar a Bíblia, tá? Pode usar os da Bíblia. Vamos Não, lá. eu vou usar só da história da igreja, pra galera conhecer um pouquinho. Vamos lá. Ó, Tertuliano, que foi o primeiro apologista, ele vai dizer que, ó, o sangue da igreja era a semente, Dos né? mártires, Dos mártires. Agostinho, gente, é difícil não botar Agostinho, que ele criou o que a gente conhece hoje de doutrina. Eu coloco também agora Charles Spurgeon, pra mim foi uma leitura que eu tive com minha esposa e cresceu muito. John Wesley e, particularmente, gente, eu vou colocar junto Suzanne Wesley. Gente, minha criação de filho, Uau. com meus filhos, a gente lê. Eu e minha esposa lê todo ano a biografia dela. Suzanne Wesley, 800 páginas, gente. Como criar os filhos. Eu já conheci você agora. Pela escolha dos nomes, já te conheci. Ó, só pra você entender. 19 filhos. Os 19 viraram pessoas fortes no evangelho. E o último, que não é menos importante, George Miller. Uau. A fé dele guiava 10 mil crianças. Eu tenho um trabalho, eu sou diretor com minha esposa de um projeto social aqui na Bahia. Hoje a gente tem base, né, em 10 lugares do Brasil e 4 fora do país. Uau. E a gente cuida de 37 crianças. John Wesley disse, né? Aprendi mais de Deus com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Exatamente. Então, não foi qualquer mãe, tá, gente? Não foi qualquer mãe. Mas, pastor, uma última pergunta. Ó, também já leio aqui, ó. Tami disse assim, ó. A maioria das pessoas são marcadas na paternidade, justamente para que tenham dificuldade com o relacionamento com Deus. Ou seja, né? Algumas pessoas teve aí problemas de paternidade em outra igreja, ou talvez em casa. E aí, toda pessoa Deus, né? que tem dificuldade de paternidade em casa vai ter dificuldade em olhar para Deus e enxergar ele como pai. É reflexo. Pastor, vamos lá. Pergunta secreta, essa aqui é pergunta bônus, valendo 10 mil reais. O que Deus tem falado com você nos bastidores que talvez não tenha pregado ainda? Essa aqui é só pra eu já anotar aqui. Gente, primeira mão. O que Deus tem falado Os comigo bastidores, que eu ainda não preguei. Que você ainda não explanou isso pra fora ainda. Tá no seu coração. A igreja do futuro. Isso tem queimado muito, tenho gastado muito tempo estudando, lendo, conversando com pastores, com mentores, lendo o livro de pastores renomados, que são referência. Top, né? top. E eu já indico aí para... pastor, tô começando agora, me indique pastores. Carlito Paz, Bom. JB Carvalho. Pastor, falando de gente de campo, estou falando de gente firme, tá vivendo. que treina líderes. E Deus tem falado muito comigo sobre a igreja do futuro. Qual é a igreja do futuro? Você já quer pregar quinta-feira, né? Gente, quinta-feira, culto. Meu coração tá queimando por isso. Top, pastor. E top. esse tipo de palavra é uma palavra que demora um pouco mais de tempo. Sim. Porque Seria uma conferência, eu né, vou pastor? mastigando. E eu tô carregando ela pra conferência no mês que vem. De 2 anos da Jesus Church. 2 E eu posso dar um anos. spoiler aqui. Já fala um pouquinho sobre isso aí, meu pastor. Fala um pouquinho. Gente, nossa igreja tem 2 anos. E o crescimento que nossa igreja teve nesses 2 anos é algo espantoso, fora da curva. E eu questionei muitas vezes Deus por que a gente cresceu tão rápido. Sim, explosiva. E né? eu, estando no Espírito Santo, eu ouvi do pastor João Margarido, pastor da Novo, pode pesquisar no Instagram, e ele disse: por que tu questionas a Deus por crescer tão rápido? É Deus que está fazendo. Dá o crescimento. E nós começamos uma barbearia, fomos para um ponto pequeno, hoje nós estamos no Candeias. E a gente agora mesmo, nós estamos fechando agora, enquanto eu estou aqui,
existe um pastor meu fechando agora um contrato de um grande galpão. Glória Eu vou a Deus. revelar em breve aqui nas nossas redes sociais aonde será. E a nossa inauguração já será o aniversário de 2 anos e a reinauguração e a inauguração desse novo prédio. Então vai ser algo lindo. Tá vindo o pastor Eric Bendo de Brasília, a pastora Alice Nakagami também de Brasília, tá vindo a Andressa. E você é meu convidado para o aniversário de 2 anos da Eu Jesus tô lá, Church gente. Vitória da Eu tô lá. Conquista. Segue o professor aqui, ó. E Vem, lá vamos comigo. vai ter a mensagem, a Igreja do Futuro. Aí, ó. Pronto, gente. Vocês queriam ouvir a mensagem, já vai ouvir. E outra, pastor. Só já dá um spoiler. Esse novo espaço vai comportar mais ou menos quantas pessoas? Olha, essa igreja, esse lugar que a gente está indo agora, a gente tem uma área só de estacionamento próprio para 30 a 40 carros. A gente vai ter aí cerca de Estrutura, umas 9 a 10 salas, fora a cozinha e etc. A gente vai ter um kit gigantesco, um berçário gigantesco. Gente. A gente pensa também em fazer uma área para batismo na área externa, na frente da igreja, Tá. com pedras, rochas, É cachoeira, evangelístico mesmo. né? E hoje esse espaço comporta 500 pessoas e é uma igreja que a gente acredita que a gente vai ficar aí pelo menos de 5 a 6 anos pra gente ir pro nosso Fixo lugar lá, próprio né? Tá, pra 2, 3 mil entendi. pessoas. Queridos, ó. Eu falo que todo bate-papo que eu trago, pastor, é difícil. Uma hora. Por isso que eu digo, você às vezes fica rolando um feed aí, ó. 2 horas em casa. Podia estar lendo o livro, de metade dos autores que eu falei. Podia estar lendo ou ouvindo bons podcasts. É isso. E comendo, mas a gente tá numa geração do Nissi Miojo. Você quer tudo 3 minutos. E hoje todo mundo tem tempo. Tem, não, Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem Então, tempo. hoje nós estamos aqui, hoje a gente fica conversando no carro sobre isso, nossa vida secular, nosso trabalho Tantas coisas que secular, já fez hoje. igreja, entende? E achou tempo, E né? a gente achou tempo. Então, o problema da nossa juventude não é falta de tempo, é falta de interesse. Prioridade. Prioridade. Falta prioridade. E uma frasezinha que eu amo, que eu sempre digo aqui, que é meu mantra, pastor. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá É desculpa. isso. Você faz o quê de 1 da manhã às 6? Exato. Ah, tô dormindo. Então, Acorde. metade dos pais da igreja estava acordado estudando. Ai, dormia quando? Vai estudar e você vai entender o método, É o isso. sistema e toda a ideia. Pastor, foi um prazer. Muito Obrigado. O senhor Muito vai obrigado, estar aqui gente. mais vezes, que já sei que vai chover mensagem, falando, ai, vamos lá tal. Mas você quer acompanhar melhor, quer conhecer a história, porque, gente, uma conversa não dá pra revelar tudo. E é o que eu sempre digo. Você quer conhecer alguém, quer conhecer um autor, um livro, alguma coisa, você tem que mergulhar. Então, quer conhecer a igreja? Frequente, pastor, dá o endereço da igreja. Hoje a nossa comunidade está ali na Iris Silveira, 500 Candeias. Por enquanto. Por enquanto. Mês que vem acompanha nossa rede social, @JesusChurchVCA, que você vai ser atualizado Fechou. em breve aí do novo endereço. E ó, já é um convite do pastor aqui. Faça parte dessa festa, gente. Como disse, mas eu tenho minha igreja. Sim, gente, mas a gente é um corpo. Não é porque você tem a sua igreja que é um pecado. Não estou dizendo para ser rebeldia, tá? Fale com o seu pastor, se tem algum problema, tudo bem. Mas, dito isso, se não tiver, faça parte, porque é um momento de cultuar e se alegrar com outro corpo nosso. Com a outra pessoa que também está crescendo, tá bom? Gente, um grande beijo. Agradeço vocês, Valeu, pastor, valeu. mais uma vez, obrigado. E a próxima, eu quero marcar uma com as esposas. E aí vai ser papo de Não, casamento. aí... Aí vou deixar elas falar e a gente fica... A no- leoa, Não. as leoas aqui Deixa vão elas aqui. rugir aqui, A né? gente fica no canto tomando energético aqui e larga. É isso. Gente, um grande beijo. Sempre foi uma honra. É sempre uma honra guiar vocês pela jornada teológica. E entendam, quem quer dá um jeito, quem não quer dá um desculpa. É isso. Quinta-feira, às 20 horas, culto na Jesus Church, culto profético. Brota. Eu vou estar lá, hein? Espero vocês. Vai, né? Beijo, gente. Deus abençoe.